Seu Direito, o programa que cuida do consumidor. Bom, nesse terceiro bloco aqui de Seu Direito, em tupi.am, tupi.fm, é um serviço da Super Rádio Tupi pela internet, a gente vai atendendo os nossos internautas, não é? O Carlos Pestana perguntando se a escola pode negar dar histórico e outros documentos referentes ao período letivo cursado, caso o aluno se encontre inadimplente. Pode? Doutor Vinícius? Não pode negar, né, nenhum documento do aluno, no caso da inadimplência do aluno, não pode segregar o aluno de qualquer forma, com cobranças vexatórias, proibindo de assistir aulas, executar testes, enfim, tudo isso é vedado por lei. Tudo isso é vedado por lei. A Lúcia Lira perguntando, a escola pode cobrar mensalidade referente aos meses sem aula? Janeiro, fevereiro e julho? Pode, doutor André, a escola cobrar ou não pode? Pode sim, pode sim, porque conforme eu estava até falando, né? Isso daí geralmente o ciclo são 12 meses ou 6 meses, né? Semestre. Então, pode, não tem problema nenhum essa cobrança desses meses, mesmo que sejam meses de férias, enfim, não tem problema não, pode cobrar. Até porque como é que vai pagar as férias dos professores, Exatamente. Não é? O professor tira férias remuneradas, gente. Exatamente. Não é? Querer ter colher de chá em janeiro, fevereiro e no meio do ano, julho, mas porque não tem aula, pô, é até bom esclarecer isso, porque realmente as pessoas pensam, mas não está tendo essa contrapartida, não está tendo aula, então eu não sou obrigado a estar pagando, mas não, realmente precisa pagar. Tem que pagar, né? Isso. A Paula Costa dizendo aqui, eu tenho um professor de português que senta à mesa dele, abre o jornal, fica lendo o jornal e nem fala nada com a turma. O que a gente pode fazer? O Paulo aproveita e faz uma bagunça, bate um papo com a rapaziada, acessa o telefone celular, ou ela cagueta pro pai, pra mãe, pra direção da escola. Que professor, hein? O que ela faz, a Paula, doutor Vinícius? Haroldo, acho que é conversa, né? Professor, eu quero aula. Professor, eu quero aula, né? Quer dizer, eu acho que é o bom senso acima de tudo, né? Quer dizer, se o profissional está ali dentro do período de trabalho, ele deve ministrar a aula a qual ele é capacitado para executá-la, né? Quer dizer, se a pessoa paga pelo serviço, ela tem que ter a contraprestação desse serviço. Eu acho que o primeiro aí é a questão do bom senso. Você deve chegar ao professor, conversar de uma maneira educada, né? E caso exista alguma resistência, buscar a coordenação da escola, depois, em segunda instância, aí, os órgãos de defesa do consumidor, em terceira instância, no caso, seria a justiça, né? Mas eu acredito que isso deva ser resolvido no âmbito, como é que se diz, do bom senso, no âmbito administrativo, extrajudicial. Eu fico imaginando a Paula querendo aula, não é? O professor lendo o jornal e ela doida para caguetar o professor que fica lendo o jornal e o resto da turma. Se você falar, tu vai apanhar aí no recreio, não é? Porque o resto da turma quer mesmo ficar na farra, ficar na gandaia, na maioria das vezes, não é? O José de Oliveira, o professor faltou durante quase 2 meses, ficou doente. E demoraram para colocar o substituto. Isso não devia ser abatido do valor da mensalidade? Em tese até poderia, né? Eu não digo nem abatimento, eu digo que de alguma forma essa escola vai ter que recompor esse calendário que foi perdido, né? Seja através de aulas nos sábados, enfim, eles vão ter que arrumar um jeito de estar oferecendo para o aluno essa grade que fora perdida com essa falta do professor que nesse caso ficou doente, enfim. Mas o abatimento é até possível, mas eu acho que o melhor aí seria realmente esse remanejamento de aulas, de repente num sábado ou num outro horário alternativo. Mas aí o aluno pode alegar o seguinte, peraí, sábado eu não posso. E aí, doutor Vinícius? A questão aí é o bom senso, é procurar chegar na harmonização desse conflito gerado, né, inerente à vontade ali do aluno, inegavelmente, né?
Agora, o bom senso ele deve prevalecer, né? Você deve, como é que se diz assim, ceder ali para ambas as partes para chegar no bom senso, né? Agora, se ele se sentir extremamente lesado, aí ele inegavelmente terá que buscar os seus direitos, né? Uma vez que ele contratou a aula num período X e está sendo prestado num período Y, né? Então, quer dizer, se ele se sentir lesado, há todo um arcabouço jurídico para ele pleitear o seu direito. Olha, mais ou menos nessa linha, a Maria Paula perguntando, e greve de professor? Greve de professor da rede particular, privada. Professor faz greve uma semana, eu fico sem aula uma semana. E aí? A greve sendo legal é até um direito, enfim, constitucional e tudo mais. Mas nesse caso específico da greve, nós voltamos mais ou menos na questão anterior, né? Que muitas faculdades públicas, né, como a UFRJ, a UF, UERJ, enfim, sempre tem greve e acaba resolvendo dessa forma, entendeu? Você acaba tendo aula nas férias, ou então você acaba tendo aula em sábado. Então é mais ou menos nessa linha que isso precisa ser resolvido. Mas na escola particular também é assim? Não, a escola particular, no caso da greve de professor, bom, eu acho que é um pouco mais raro isso, né? Assim, mas acontece. Acontece, mas é bem raro. Agora, nesse caso, foi o que o doutor Vinícius falou, vai ter que pleitear na justiça, primeiro tentar fazer um acordo, ou então realmente pleitear na justiça. Porque escola pública, tem escola pública aí, a gente sabe disso, doutor Vinícius, que não tem, por exemplo, o professor de matemática o ano inteiro. Pô, o aluno está sendo enganado, o pai do aluno está sendo enganado, o cidadão está sendo enganado. Tem escola pública que não tem professor de geografia, tem escola que não tem professor de história. Não, ele deve reivindicar os seus direitos, buscar aí o seu auxílio, aí as secretarias de educação, seja estadual ou municipal competente, enfim, buscar alguma resposta positiva, alguma coisa no sentido de procurar sanar esse problema circunstancial ou pontual aí nessa determinada escola. Daqui a pouco o que vai acontecer é isso, doutor Vinícius. Olha, não precisa aula de química, vai aprender na faculdade. Não precisa aula de história, vai aprender na faculdade. Não precisa aula de biologia, vai aprender na faculdade. Só que o aluno, ele precisa, o jovem, a garotada, precisa ter a sua atenção despertada para essas matérias. Você tem que sempre dar oportunidade ao jovem, à criança, ao adolescente, né, de uma forma restrita em poder escolher ali o seu futuro, né, na área afim que ele esteja ali adequado ou pretende trabalhar futuramente, né? Seja na área das exatas, seja na área das humanas, né? Seja, enfim, na área da tecnologia, né? Da biotecnologia. Então, é importante esse seu questionamento. Olha, é importante, viu, gente? Sei lá o que está acontecendo, não é? A turma não quer mais ser professor de história, a turma não quer mais ser professor de geografia. Aliás, ninguém mais quer ser professor de matéria nenhuma. Essa é que é a verdade. Ganham tão pouco, são tão maltratados. O doutor André Botelho, representante da OAB, doutor Vinícius Leal, representante do PROCON, muito obrigado, viu? Até uma próxima oportunidade. Deram um show aí, como sempre. Muito obrigado, doutor André. Obrigado, Haroldo, mais uma vez. Obrigado a todos os presentes e aos ouvintes. Beleza, então. Doutor Vinícius, um abraço. Muito obrigado, doutor Vinícius. Obrigado, Haroldo. Eu agradeço mais uma vez a oportunidade e cordiais saudações. O senhor podia ser professor de português, hein? Não quer ser, não? Hein, doutor Vinícius? Não quer ser? Oi. Então tá bom. Olha, deixa eu agradecer também a nossa equipe de produção. No áudio, o Maciel Avaral. Nas câmeras, o Tunay Caldeira, o Lúcio Souza e a nossa produção da Renata Henriques. Um abraço, muito obrigado. Fiquem com Deus. Seu direito. Juízes, promotores, advogados, defensores, todos em um debate para esclarecer o seu direito de consumidor.